de ano, né? Momento que muita gente renova aí as promessas, que muita gente também começa aí com esperança. E tem aqueles que colocam o emagrecimento nas metas. Para alguns, né, pode ser por vaidade, para outros uma questão de saúde, não importa o motivo, né? Mas está aí sempre rondando o radar, tá ali no radar de muita gente que busca, então, começar esse novo ano diferente. Segundo o relatório do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, em Mato Grosso do Sul, no ano passado, quase 70% da população apresentava estado nutricional entre sobrepeso e obesidade. E no processo de tratamento, um aspecto não pode ser negligenciado, o psicológico. E para falar sobre isso, está aqui no estúdio conosco a psicóloga cognitiva comportamental Karen Alonso Cruz. Karen, bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal CBN Campo Grande. Bom dia, sempre um prazer poder participar e contribuir. Karen, a gente falando, né, dessas metas e principalmente das perspectivas, né? O novo ano ele vem sempre cercado de muita expectativa de um novo começo, né? E o emagrecimento, de fato, ele está aí nessa pauta de quem quer começar um ano diferente? Com certeza. Acho que o cuidado com o corpo, ele entra no top 1, né? Quando a gente começa cada vez mais a entender e falar sobre o assunto. Entender não só a questão estética, mas principalmente o quanto isso influencia na nossa saúde emocional e também no nosso desenvolvimento pessoal, em todas as áreas. Isso, essa autoimagem, ela reflete numa porção de coisas, né? Em tudo, né? Quando a gente fala de autoimagem, a gente está falando de como nós nos vemos. Então, se a gente não é satisfeito com aquilo que a gente vê, se a gente não se reconhece no corpo que a gente tem, isso automaticamente vai influenciar na forma com que eu lido com as situações do dia a dia e vice-versa. Karen, mas muito além do que muitas vezes traçar um cronograma, uma planilha, né? E colocar aquele objetivo que diante daqueles números eu quero alcançar um número X de peso, né? Como que o psicológico, né? Ele acaba envolvendo esse processo para que, de fato, ele se torne um objetivo alcançável e concluído no final? Excelente pergunta. Eu falo que a melhor maneira é a gente buscar se conhecer, né? O corpo, ele mostra basicamente como a gente lida com o nosso externo e como a gente tem lidado com as nossas emoções. Então, o nosso corpo, ele é reflexo de quem a gente é, né? Se a gente está vivendo com excessos, o corpo vai refletir. Se a gente está vivendo de faltas, o corpo vai refletir. Então, ter esse olhar e entender o que meu corpo está refletindo, o que eu não estou buscando lidar, quais são os desafios que eu estou fugindo, né? E dentro disso, encontrar um caminho que funciona de forma individual, respeitando a sua rotina, respeitando o seu corpo, respeitando a sua saúde. Então, não é só, meu Deus, preciso emagrecer, correr para uma dieta específica. O que eu consigo ir atribuindo ao meu dia a dia de forma que eu vou conseguir manter, né? Porque a galera se desespera, você falou de final de ano, e aí, ai meu Deus, eu vou fazer a dieta X, a dieta Y. Faz. Quanto aquele tempo? momento específico. Isso. Quanto tempo você vai conseguir fazer esse tipo de dieta? Né? Eu falo assim, comer igual passarinho. Quem é que aguenta comer igual passarinho por muito tempo? Né? E o nosso corpo, ele tem a sua necessidade. Então, o primeiro passo hoje, dentro da área da psicologia, hoje atuando com os meus pacientes, eu tenho um programa de emagrecimento e lá eu faço isso, que é trazer essa consciência. A gente precisa entender como a gente vê o nosso comportamento alimentar. Eu olho para a comida só como fonte de prazer? Ou eu lembro que ela também vem para me nutrir, para me manter vivo? Né? Eu falo que em algum momento a gente perdeu essa percepção, que o alimento ele vem para me manter vivo. E não só para me satisfazer em questão de prazer ou emocionalmente. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vivo para comer, né? Isso. Ou como para viver. Né? Exatamente. Então, o ideal seria a gente comer para sobreviver e não viver para comer. Então, assim, óbvio, não precisa... Eu falo que hoje a internet, da mesma proporção que ela veio
trazendo muito conhecimento, ela também deixou as pessoas um pouco neurótica e paranoica com ideias erradas. Né? Então, a gente olha e fala, meu Deus, eu preciso, não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Existe um terrorismo em determinados alimentos, quando, na verdade, a base desse processo saudável e contínuo, duradouro, é a gente entender que não é deixar de comer, mas respeitar o meu corpo, respeitar quantidades, aprender a dosar, né? Então, uma coisa eu posso comer um final de semana, mas não preciso comer todos os dias. Aquilo que a gente mais faz é o que vai determinar como o nosso corpo vai estar, e não as exceções. Exato, cara, e muitas vezes, né, a gente acaba escutando isso muito, de quem faz a planilha, faz o cronograma, enfim, começa tudo certinho, parece que, nossa, agora que está ali no papel, estou conseguindo enxergar, né? Compra a balança de peso para calcular a quantidade de alimentos que vai comer por dia, coisas do tipo, né? Mas aí tem aquela figura assim, uma coisa é o que todo mundo está vendo, mas tem a figura do sabotador, quando eu estou sozinha. Sozinha, exatamente. Esse tipo de fuga, você escuta no consultório, essas pessoas, elas inclusive se identificam com esse tipo de comportamento? Olha, acredito que seja o que eu mais escuto, né? Por quê? O alimento, como eu falei, ele vem, acho que desde do histórico familiar, né? Então, quando a gente é criança, a gente tá chorando, a mãe fala assim, ó, toma aqui um pirulito. Aí você para de chorar. Você tá nervoso, estressado? Vamos lá tomar um sorvete? Vamos, não sei o quê. Olha como que vai agregando um significado da comida em questões emocionais. E isso vai só evoluindo. Então, essa fuga de buscar o alimento em momentos específicos, ela é construída. Então, cabe, quando a gente passa, por exemplo, por um psicólogo, você vai entendendo, opa, realmente, quando eu estou estressada, quando eu estou ansiosa, quando eu estou com medo, eu acabo indo buscar um alimento que vai dar uma aliviada. Mas essa pessoa que muitas vezes está nesse processo de emagrecimento, está com sobrepeso, está com obesidade, ele reconhece nele que ele tem um sabotador? De verdade, sozinha é quase impossível. Por isso que a gente precisa do outro. A gente precisa ter alguém para mostrar aquilo que internamente a gente não vai conseguir perceber sozinho, porque a gente está envolto de emoções. Então, ter esse contato para o profissional poder falar, olha, tá vendo aqui? Vai te mostrando que você já está, abre aspas, vendo, mas no dia a dia não consegue perceber para poder tomar uma atitude diferente. E muitas vezes a atitude diferente não vai ser só, não vou comer. Vai ser lidar com algumas situações, tratar o que tem que tratar. Às vezes tem gente que tem ansiedade crônica, não sabe. Às vezes a própria... essa desregulação de tanto comer comida específica, tenta comer uma comida diferente e não consegue. Por quê? Porque ainda não entendeu que o problema está muito mais profundo. Então, a gente precisa, sim, ter um olhar do outro. E o profissional qualificado é um psicólogo que vai poder ter esse olhar, entendendo onde está a dificuldade e passar para essa pessoa. Mas uma coisa muito legal que vai poder mudar já quem está ouvindo é dar significado. Quando eu olho para o processo e falo assim, eu preciso emagrecer. No primeiro momento é o suficiente para eu tomar o primeiro passo. Só que com o passar dos dias, o que vai acontecendo? Ele vai saindo de cena. Porque só emagrecer não tem um significado forte. Agora, quando eu paro e falo, pera, eu quero ter mais disposição, eu quero me gostar mais, eu quero aumentar minha autoestima para eu poder realizar coisas que eu não estou conseguindo, eu quero ter uma relação sexual mais saudável, eu quero... Olha o significado, o quanto ele vai crescendo. E o quanto isso acaba interferindo em várias áreas da vida. Exatamente. Então, quando eu atribuo esse significado mais profundo e vou entendendo quanto isso realmente vai mudar as outras questões, aí eu consigo manter um foco. Um sentido maior. Um sentido maior, obviamente, eu vou conseguir manter isso por um tempo muito mais prolongado. E o ideal é que seja para a vida toda, né? Um cuidado. Entenda, dieta não é passar fome. Dieta é eu cuidar daquilo que eu como. Adquirir um novo hábito. Isso, para que seja duradouro. Adianta eu perder 20 quilos e engordar tudo de novo? E aí você me faz lembrar de um processo que muitas vezes, e a gente tem visto isso, né, infelizmente com muita frequência, de pessoas que buscam por cirurgias, né, que acho que talvez esse seja o processo mais extremo na busca pelo emagrecimento, né? E especialmente de pessoas que já chegaram num nível que, de fato,
sozinha, mesmo fazendo um cronograma alimentar, mesmo fazendo um cronograma de treinamento, sozinha ela não vai conseguir adquirir aquele processo, né, ou reverter aquele processo de obesidade. Antes de tomar a decisão pela cirurgia, qual que é a importância de fazer esse acompanhamento psicológico, inclusive? Então, hoje, antes de qualquer cirurgia, é obrigatório passar pela avaliação psicológica, justamente para entender qual é o nível de comprometimento daquela pessoa, né? Porque a cirurgia ela vai ir lá na parte do organismo específico, vai reduzir, mas a parte aqui da mentalidade, do cérebro, que já, imagina, anos construindo aquele comportamento mental mesmo. De repente, a pessoa ela vai ter fome, ela vai ter vontade, ela vai ter os mesmos desejos, mas ela não vai poder. Então, assim, são casos e casos. Eu falo, cada ser humano é individual. Quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma doença. A gente está falando de um ser humano que já tentou, pelos meios convencionais, que pessoas, abre aspas, normais, conseguiriam, e ela viu que ela não é capaz. Então, o desejo, o instinto, a vontade é muito maior do que o objetivo dela. Então, nesses casos específicos, a gente tem que olhar para a cirurgia, tanto quando faz a cirurgia, é obrigatório manter também o acompanhamento. Então, assim, eu falo para os pacientes, quando eles passam, vamos tentar primeiro viver todo o processo e ver o quanto você evolui. É um processo de luto, inclusive, de desapego do alimento como fuga? Com certeza. Porque eu falo assim, quem vive a experiência vai sentir os benefícios que ela nem imaginava que teria nesse processo. E só quem vive vai descobrir. Que não adianta. Se eu falar pra você, olha, você vai se sentir assim, você vai se sentir essa... Você vai imaginar. Mas pra entender é vivendo o processo. E quem quer mágica? Quem tá preocupado com o tempo? Quem busca atalhos acaba não vivendo esses prazeres que o processo pode trazer. E benefícios. Outro dia, você falando isso, eu escutei de uma pessoa, né, que passou por essa experiência e ela mesma reconhecendo, né, que, na verdade, nesse processo de emagrecimento, a pessoa ela quer emagrecer, mas não somente pelo esforço dela, mas por aquilo que esse processo pode trazer de benefício, né? Ou seja, é buscar o atalho, o caminho mais curto, né? E que a gente sabe que se submeter a uma cirurgia, embora pareça um caminho mais curto, mas também é um caminho muito doloroso. Árduo igual. Eu falo que existe o agravante, porque toda cirurgia tem um risco, né? Então, eu já acompanhei muitas pós-bariátricas que viveram um sofrimento ali inicial, outras que foram um pouco mais tranquilas. Mas o grande X é que todas vão precisar passar pelo mesmo processo. E o efeito rebote de quando você se submete a um procedimento como esse e depois volta a ganhar peso? Exatamente. Então, assim, realizou a cirurgia, você vai ter que fazer atividade física igual. Você vai ter que passar pelo psicólogo igual. Você vai ter que mudar a sua alimentação igual. Que é a reeducação alimentar. Sim. Então, às vezes as pessoas reduzem, né, o resultado. Mas foi bariátrica, com bariátrica. Não, gente. A bariátrica, ela não faz mágica também. Aquele ser humano, se ele não fizer tudo o que precisa, aí o efeito rebote acontece. Por quê? Ele não mudou o comportamento mental, ele não atribuiu o significado, e ele não se permitiu viver aquilo que ele precisava viver para se tornar um novo hábito. Então, vai passar o processo e ele vai voltar a ter os mesmos hábitos, ou seja, os mesmos resultados. E quando a gente fala em acompanhamento, que tipo de acompanhamento que o psicólogo pode oferecer? A psicoterapia, que é a terapia mesmo semanal, em alguns casos quinzenais, onde a gente trabalha justamente essas questões emocionais e comportamentais. Isso que eu falei do sentido é o ponto principal. A gente vai entender o que levou esse ser humano a ter esse comportamento, como ele chegou ali. E eu falo que a gente vai desatando os nozinhos e ela vai tendo uma compreensão e um novo sentido. Isso é uma terapia mesmo? É terapia aplicada. A psicologia comportamental ela atua dessa forma. Tudo que a gente vive foi construído primeiro mentalmente. Primeiro eu entendo, primeiro eu acredito. Quantas vezes já ouviu pessoas falando assim, eu tô bem assim, eu não ligo pro meu corpo. Eu gosto de comer, não tô nem aí. E aí tem você falou sobre esse ponto, né? A gente tem hoje um movimento de autoafirmação, né? E que, ok, tudo bem, e cada um
sabe os limites e até que ponto se sente realmente Confortável. satisfeito, confortável com a imagem, a sua própria Sim. imagem, né? Até que ponto esse equilíbrio da autoaceitação e também mais da autocrítica em relação Sim. à sua própria imagem, isso é um fator psicológico. Fundamental, né? Porque a partir do momento... Primeiro, quando existem casos que a pessoa não se aceita, e isso acaba sendo o primeiro passo que ela vai dar, porque ela não se aceita, ela não se gosta, e ela fala, não, chega. Né? Comigo foi assim. Então, eu cheguei a pesar 87 quilos, e nesse momento eu olhei no espelho e falei, essa não sou eu. Né? E eu comecei a ficar triste, deprimida, e eu falei, gente, o que está acontecendo? Né? Então, quando você não se reconhece, não se gosta, isso pode partir o primeiro passo. Né? Então, eu quero mudar. Aí eu vou buscar a solução. E tem gente que realmente tem um sobrepeso ali, mas não se incomoda, não afeta a autoestima, não afeta a qualidade. E quando eu falo qualidade de vida, eu tô falando assim, movimentos básicos. Amarrar um sapato, colocar uma roupa. Então, esses pontinhos não pode ser normalizado. Não é normal a gente não ter capacidade de levantar no sofá, não ter a autonomia do autocuidado. Não ter a sua... Exatamente. Perdeu a autonomia... Aí já não é uma questão de você se incomodar ou não. É lembrar que isso é o básico. Eu preciso ter. Né? Então, a minha saúde, ela tá sendo comprometida. Então, a partir do momento que eu posso me aceitar, Karen, tô com a minha saúde em dia, tô acima do peso, mas não me importo, tô feliz. Ótimo. Isso não é a gente não tá falando sobre isso. A gente tá falando de pessoas que vivem e têm sentimentos de inferioridade, dificuldades, perdem autonomia, qualidade de vida. Então, quando isso está acontecendo, sim, a gente precisa procurar ajuda. Porque senão, uma hora ou outra, o corpo vai parar e aí a gente vai ser obrigado. Karen, existe aquele grupo de pessoas que muitas vezes tem resistência ao psicólogo, buscar ajuda profissional? A gente ainda vive isso? Com certeza. Né? Eu falo que uma boa parte não é nem culpa de quem tem essa visão, é porque não consegue entender e compreender a importância de um profissional capacitado, um psicólogo mesmo, que vai poder te ajudar naquilo que você precisa, que vai te olhar individualmente, te escutar, te entender e com você olhar para a tua realidade e ir trazendo soluções que você não está conseguindo perceber. Mas muita gente acha que quando a gente fala do corpo, a gente está falando o quê? Só da comida. Então falta um pouquinho de conhecimento mesmo, de entender que a maior... quem comanda, né, a nossa vida é o nosso cérebro, é a nossa mente. Se a gente não está cuidando dali, ficar tentando tapar buraco e não resolver o problema verdadeiro, aí acaba não conseguindo ter resultados. E isso gera outros problemas, né? A sensação de incapacidade. Eu não consigo, eu não sou capaz. Olha como que uma coisinha que a gente estava falando desenrola para outros problemas. Então, o psicólogo, gente... é fundamental. Eu falo que todo mundo que se dá essa oportunidade, que faz esse investimento, não se arrepende. Karen, e como escolher um profissional, né? A gente, especialmente numa área como essa, em que você precisa se sentir à vontade, ter liberdade, inclusive, de expor questões que talvez nem para você mesma a pessoa tem condição de reconhecer. Como fazer essa escolha do profissional mais adequado para sanar esse tipo de questão? Procurar entender qual é a especialidade profissional. Se ele trabalha é especialista em transtornos alimentares ou é psicólogo nutricional, no meu caso, comportamental. Então, todas essas 3 áreas, principalmente, elas estão totalmente focadas em resolver questões voltadas para o corpo e para a alimentação. E aí, ali dentro, você vai aprendendo a se conhecer, a conhecer como que o nosso cérebro reage quando entra determinado tipo de alimento, quando não entra. O que acontece quando eu vivo em excesso? Porque acontecem reações químicas no meu cérebro também. Então, não é só sobre o que entra. É sobre o que entra e acontece dentro do meu corpo. Então, buscar esses profissionais qualificados e que já estão ali estudando, focado nisso, é a melhor alternativa. Karen, mas eu já escutei pessoas falando assim, mas eu fui lá no profissional e ele não falou o que eu queria escutar. É porque existe uma grande diferença, né, entre aquilo que eu quero ouvir e o que eu preciso ouvir. Então, toda vez que a gente se propõe a passar por um processo de mudança, a gente precisa se abrir a essa mudança.
Não adianta a pessoa chegar no consultório e ela escutar e sair dali com a mesma ideia que ela entrou. Ela precisa realmente se abrir para escutar aquilo, fazer aquela análise, tá? Realmente, isso acontece, isso não acontece, esse cuidado eu não estou tendo, agora eu estou entendendo isso. Então, a gente precisa se permitir a mudança. Qualquer profissional que você for, se você não estiver aberto a entender e a ouvir para poder adaptar, você vai olhar e vai achar que é ruim, né? Então, a gente precisa, sim, evoluir um pouquinho e se permitir ter esse crescimento. Karen, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, sempre uma conversa aqui, né, muito informativa, mas principalmente, né, que ela possa chegar nessa mudança de perspectiva ou de um novo recomeço com esse ano que está começando agora, né, para quem está nos acompanhando. Então, é sempre muito bom contar contigo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E, ó, gente, pensando, não olhem só como emagrecimento. É qualidade de vida, é autoestima, é autoconfiança, é crescimento pessoal. Então, cuidar de si sempre precisa ser uma prioridade. Excelente recado. A gente vai fazer uma pausa, hora do intervalo, e voltamos já, não saia daí.